Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 54 na matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre o ar. Parte 1. Vamos dividir em algumas partes para deixar tudo bem esclarecido. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre a composição do ar atmosférico. Do que o ar atmosférico, esse que nós respiramos, é formado? Ele tem oxigênio, porque nós precisamos de oxigênio para sobreviver. Tá, mas fora o oxigênio, ele é composto por outros gases. Quais são esses outros gases? Vamos comentar na nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a importância do gás oxigênio, sim, para os seres vivos. Vamos falar do ciclo do gás oxigênio na natureza e da formação da camada de ozônio. Basicamente, nossa aula de hoje vamos falar sobre a composição do ar atmosférico e sobre o ciclo do gás oxigênio. Na outra aula falaríamos sobre os outros gases que fazem parte do nosso ar atmosférico. Legal? Os objetivos específicos dessa aula: identificar através de gráficos a composição do ar atmosférico e conhecer a importância do gás oxigênio para os seres vivos e, por fim, entender que o gás oxigênio é constantemente produzido e consumido pelos seres vivos. Já vai um spoiler aí. As plantas, elas produzem oxigênio, mas elas também consomem oxigênio para elas. Então, elas não podem ser consideradas o pulmão do mundo, porque elas vão produzir oxigênio sim, mas elas também consomem esse oxigênio. Elas precisam de oxigênio para algumas funções do corpo, do organismo delas, que nós vamos comentar mais adiante. Antes de começarmos, preciso que vocês tenham o caderno e o penal na mão de vocês. Importante que vocês façam anotações sobre a nossa aula de hoje. Os conceitos, as definições, as curiosidades que nós veremos aqui. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente quando forem fazer um exercício, forem fazer uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar o que nós trabalhamos na aula de hoje. Legal? Vamos começar? O ar. O ar é formado de matéria e por isso tem massa. Lá no sexto ano nós já comentamos que o ar é formado de matéria e ele apresenta uma massa. Ele tem, entre aspas, um peso. Então, uma bexiga vazia, determinada massa. A bexiga cheia tem uma massa maior do que a vazia. A gente fez essa comparação. Não sei se vocês estão lembrados, mas vamos lá. Para um balão flutuar no ar, ele precisa estar cheio de ar aquecido. Estamos falando daqueles balões grandões que têm uma chama liberada para fazer eles flutuarem. Por que tem aquela chama? Porque o ar precisa estar aquecido para fazer o balão flutuar. Balões de ar quente, isso aí. O ar quente se expande, fazendo com que uma massa menor de ar ocupe um espaço maior. Já o ar fora do balão, mais frio, apresenta uma massa maior. A gente vai definir como densidade. O ar aquecido dentro do balão, vamos supor, tinha uma pequena quantidade de ar ali que foi aquecido. Quando ele se aqueceu, ele se expandiu, ele aumentou o seu tamanho. Quer dizer que a densidade do ar dentro do balão, do ar aquecido, é menor do que a densidade do ar fora, do ar frio. Fora teremos uma massa maior do ar, dentro teremos uma massa menor do ar. Enfim, nós precisamos que esse ar aquecido seja aquecido para ele ter uma densidade menor e flutuar sobre a massa maior, a massa de ar maior, certo? Então, é essa a ideia dos balões de ar quente flutuarem. Ar quente se expande, tem uma massa menor e flutua sobre o ar frio que tem uma massa maior. Os gases que compõem o ar em maior quantidade são o nitrogênio e o oxigênio. Mas o ar também contém uma proporção menor de gás carbônico e outros gases.
além de uma quantidade variável de vapor d'água. Então aqui nós temos um gráfico. Esse gráfico está mostrando a porcentagem de cada gás que nós temos dissolvidos aqui na atmosfera. A maior parte é de nitrogênio, 78% é nitrogênio. Vamos supor que nós pudéssemos colocar 100 litros de ar dentro de um balde. 78 litros desse ar seriam de nitrogênio. 21 litros, 21% seria de oxigênio e os outros 1%, ou 1 litro que sobrou, seria uma mistura de dióxido de carbono, argônio, alguns gases nobres, enfim, e o vapor de água. Então, o vapor de água e o gás carbônico estão em menor concentração na nossa atmosfera. 1%, menos de 1%. Os gases que estão em maior quantidade, maior concentração na atmosfera, nitrogênio e o oxigênio. Legal? O gás oxigênio, então, o foco da nossa aula de hoje. Mesmo tendo fósforo ou isqueiro, um astronauta não poderia acender uma vela na Lua. Por que não? Isso ocorre porque para um material queimar é necessário a presença do gás oxigênio, que vai ser chamado de comburente, uma combustão. Combustão é a queima de um material que precisa do oxigênio, que nós chamamos de comburente. Na Lua, não é possível acender o fósforo, ou isqueiro, ou uma vela, porque lá não há gás oxigênio. Então, sem ausência de oxigênio, não temos fogo. Aí vocês lembram de algum filme de ficção científica que vocês assistiram? Tinha uma nave espacial lá que explodiu e liberou labaredas de fogo no espaço. Espera aí, o espaço também não tem oxigênio. Então, aquele filme tem algumas falhas. E uma delas é a presença do fogo no espaço. A não ser que dentro da nave tivesse oxigênio ali para realizar aquela combustão. Mas se não tivesse oxigênio, não tem como existir fogo, certo? O processo de queima é também chamado de combustão. Na combustão, a combinação do gás oxigênio com outras substâncias liberadas em grande quantidade, liberando grande quantidade de calor em um curto intervalo de tempo. Então, se nós queimamos um fósforo, por exemplo, nós estamos liberando uma grande quantidade de calor em um curto intervalo de tempo, certo? O fósforo logo se apaga. Mas se você encostar nele enquanto tem a chama, você vai se queimar. Então, ele libera uma grande quantidade de calor em um curto intervalo de tempo e isso é a combustão do palito de fósforo. A energia da combustão é usada, por exemplo, nos fogões para cozinhar os alimentos. O combustível do fogão é o gás de cozinha. O gás de cozinha é combustível. O oxigênio vai ser o comburente. Se não tiver oxigênio na sala, na cozinha, não vai ter como o gás de cozinha queimar. Precisa ter oxigênio. Essa queima vai liberar uma grande quantidade de energia que vai aquecer a panela de arroz, por exemplo, e vai fazer o arroz cozinhar. Para que um automóvel funcione, é preciso que ocorra a combustão da gasolina ou do etanol dentro do motor. Então, precisa acontecer a combustão da gasolina ou do etanol, de maneira geral, de um combustível, dentro de um motor. E essa combustão vai liberar energia, vai fazer o motor do carro funcionar e, consequentemente, o carro andar. Uma peça chamada vela solta uma faísca responsável por iniciar a combustão que libera a energia armazenada nos combustíveis. Toda a energia de uma queima, por exemplo, está armazenada no combustível. Se for a gasolina, a energia está armazenada dentro do líquido, dentro da gasolina, que quando entrar em combustão, quando queimar, vai liberar essa energia e vai fazer o automóvel funcionar, certo?
Do mesma forma, uma fogueira. A energia está armazenada dentro da madeira, dentro da lenha. Quando ela entra em combustão, junto com o oxigênio, precisando do oxigênio para entrar em combustão, ela vai liberar essa energia na forma de calor, que vai aquecer as pessoas que estão ao redor da fogueira e o alimento. A maioria dos seres vivos, incluindo os seres humanos, usa o gás oxigênio para liberar a energia armazenada nos alimentos. Percebam aqui um detalhe: a maioria dos seres vivos. A maioria dos seres vivos quer dizer todos os seres vivos? Não. Quer dizer alguns seres vivos? Não também. Mas a maioria, quase todos os seres vivos, utilizam o oxigênio para respirar, mas não são todos os seres vivos. Existem, por exemplo, algumas bactérias que são anaeróbias, que elas não podem entrar em contato com o oxigênio, senão elas acabam morrendo, por exemplo. O tétano é alguma coisa, segue essa linha. Você furar o pé com um prego enferrujado, você coloca a bactéria lá dentro do teu machucado e a pele ela se fecha, deixando aquela bactériazinha lá sem oxigênio. E é o que ela precisa para viver. Ela não pode se desenvolver com oxigênio. Então, por isso que é colocado água oxigenada quando você tem um machucado assim. Porque aí você lava essa região com água oxigenada, que tem uma grande quantidade de oxigênio, matando essas bactérias ali. Enfim, o processo de liberação de energia do alimento com o uso de gás oxigênio é chamada de respiração celular aeróbia e ocorre dentro das células. Respiração celular aeróbia. Aeróbia significa que precisa de oxigênio para acontecer. Bactérias aeróbias precisam de oxigênio para produzir energia para sobreviverem, diferente das anaeróbias. Anaeróbias não precisam de oxigênio. Enfim, para liberar a energia do alimento, nós precisamos inspirar oxigênio. O oxigênio vai na nossa corrente sanguínea, entra nas nossas células e dentro das células vai ajudar na queima da glicose, do açúcar dos alimentos e libera energia para o nosso organismo, libera energia para as nossas células. Esse processo de queimar o açúcar e liberar energia é chamado de respiração celular aeróbia. Legal? As plantas, as algas e certas bactérias, além de realizarem a respiração celular aeróbia, então as plantas também precisam queimar os seus açúcares para crescerem, por exemplo. Além disso, elas ainda realizam a fotossíntese. Esse processo utiliza água e gás carbônico do ambiente para a produção dos açúcares. Então, elas produzem os açúcares e elas consomem esses açúcares para crescerem, para produzirem uma flor, para produzirem folhas, para fazer mais fotossíntese, para fazer mais alimento para elas mesmas. E, consequentemente, os outros seres vivos se aproveitam dessa energia produzida por elas numa cadeia alimentar. Utilizam água e gás carbônico do ambiente para a produção de açúcares e, como produto, liberam gás oxigênio. Então, assim como elas liberam gás oxigênio para a atmosfera, consumindo gás carbônico, elas também consomem gás oxigênio e liberam gás carbônico, certo? O gás oxigênio produzido pelos organismos fotossintetizantes e os próprios organismos são aproveitados também pelos animais e por outros seres vivos, como os fungos. Os fungos são decompositores. Eles vão se aproveitar dos restos dos organismos mortos. Elas vão consumir os alimentos produzidos por eles. Então, a planta fez a fotossíntese, produziu açúcares, produziu alimentos. Morreu por alguma situação, foi cortada, enfim,
vão vir os fungos e vão realizar a decomposição dessa planta, se aproveitar da energia que ela produziu, certo? Aí nós temos o processo de fotossíntese, onde ocorre o consumo de CO2, de gás carbônico, junto com a energia solar e com a água, e a liberação de oxigênio, e os açúcares são produzidos para a planta. E a planta, mesmo a planta, à noite, como não tem os raios solares ali para ela fazer a fotossíntese, ela vai fazer a respiração celular, no processo no qual ela consome oxigênio, ela consome o açúcar que ela produziu e ela consome a água para liberar gás carbônico e energia. No processo de decomposição, bactérias e fungos obtêm energia a partir de restos orgânicos, como pedaços de plantas e animais mortos. O oxigênio circula na natureza. Ele é produzido pela fotossíntese e consumido pela respiração dos seres vivos, na combustão e também na decomposição. Então, ele é produzido, mas ele também é consumido. Isso é o ciclo do oxigênio. Produção e o consumo constante dele na natureza. Nós, seres humanos, consumimos apenas o oxigênio, nós não produzimos, mas as plantas consomem o gás carbônico que nós liberamos através da fotossíntese e liberam oxigênio para a natureza, que nós vamos respirar, liberar gás carbônico que as plantas absorvem, enfim, nós fazemos parte do ciclo do oxigênio. Na estratosfera, que vai de cerca de 15 km a mais ou menos 50 km de altitude, além do nitrogênio, há uma quantidade muito pequena de gás oxigênio. Além de nitrogênio, há uma quantidade muito pequena de gás oxigênio. Há também a maior concentração de gás ozônio. Então, na estratosfera, nós temos a chamada camada de ozônio. É uma camada, não chega a ser o gás oxigênio. Oxigênio seria O2, quer dizer que são dois átomos de oxigênio ligados entre si. A camada de ozônio precisa de 3 átomos de oxigênio ligados entre si. Então, nós temos oxigênio, mas na forma de ozônio na estratosfera. E a maior quantidade seria de nitrogênio ali. Nessa camada, parte do gás oxigênio é transformado em outro gás, o gás ozônio, ao ser atingido pela radiação ultravioleta do Sol. Ao mesmo tempo que ocorre a transformação inversa, o ozônio é transformado em gás oxigênio também pela ação dos raios ultravioletas. Então, nós temos o ozônio e nós temos o oxigênio. A radiação ultravioleta do Sol bate nesses dois gases. O oxigênio é transformado em ozônio e o ozônio é transformado em oxigênio. Então, ele faz um ciclo. E essas duas transformações ocorrem de forma contínua e simultânea, mantendo em equilíbrio a camada de ozônio na estratosfera. Quando nós liberamos alguns poluentes que destroem a camada de ozônio, por exemplo, nós interrompemos esse ciclo de transformação de oxigênio em ozônio, ozônio em oxigênio e transformamos o ozônio em outro gás, que não o oxigênio. E esse ciclo de transformação é atrapalhado, é interrompido. E a camada de ozônio que protege os seres vivos contra a radiação ultravioleta do Sol, que impede a formação de mais tumores, enfim, de outros tantos problemas, ela começa a se dissolver e a radiação ultravioleta atinge esses seres vivos e desenvolve alguns problemas. Pode desenvolver alguns problemas. Mas isso é conversa para outra aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.